Bom dia, querida igreja, bom dia, queridos irmãos, aqueles que estão aqui conosco esta manhã, aqueles que estão nos assistindo através da internet, o nosso muito bom dia, que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, cada coração, que estejamos aqui para ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Esse tema da EBD muito falou ao meu coração e o quanto a EBD é importante. O Christian estava aqui comentando e eu também não poderia dizer diferente. Quanto a EBD foi importante na minha vida para o meu crescimento. Eu lembro quando criança, juntamente ali, pela manhã estávamos estudando a palavra e naquela época as crianças tinham que se colocar em pé e falar algum versículo, cantar um corinho, e esse momento era tão precioso para nós, estarmos ali decorando alguns versículos, aprendendo, e isso até hoje faz diferença dentro do meu coração. E eu gostaria aqui de novamente falar com os irmãos o tema e a divisa, para que possamos estar extraindo daqui alguns detalhes daquilo que Deus tem para nós. Eu vou repetir aqui o tema e depois eu vou pedir os irmãos que estejam ali colocando para a gente ler junto a divisa. O tema: a importância do ensino bíblico com excelência em nossos lares. Será que poderíamos falar todos juntos o tema? Vamos lá? A importância do ensino bíblico com excelência em nossos lares. A divisa, que se encontra em Deuteronômio 6, do versículo 6 ao 7. Vamos todos juntos? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Esse texto aqui da palavra de Deus, ele foi falado por Moisés. Moisés, no momento ali onde ele estava com o povo de Israel, prestes a entrar à terra prometida, ali próximo ali do Rio Jordão, próximo de Jericó, ele novamente falou tudo para o povo ali, aquilo que eles necessitavam de ouvir da parte de Deus. Até no capítulo 5 do Deuteronômio, os irmãos podem observar novamente Moisés falando sobre os 10 mandamentos. Moisés sabia do valor da palavra de Deus, sabia o quanto era importante para aquele povo ali ter essas verdades dentro dos seus corações. Sabia que o povo ia enfrentar algumas dificuldades. Moisés, ele estava ali juntamente com aquele povo, mas ele sabia que ele não teve a permissão de entrar à terra prometida. Mas ele sabia que o povo ia entrar. E a preocupação dele era preparar esse povo, relembrar esse povo das verdades, relembrar esse povo de tudo aquilo que Deus tinha revelado para eles como conduta, como procedimento e o valor da palavra de Deus. Essa geração, a geração que saiu do Egito não foi a mesma geração. Deuteronômio significa a segunda lei. Novamente ali o povo foi orientado através de Moisés ali naquele momento para ter essa convicção daquilo que eles precisavam fazer. E realmente ele destaca aqui a necessidade de estar a todo momento, a todos os minutos. Um pouquinho antes do texto da divisa, no versículo 4 e 5, diz assim, Moisés falando para o povo e falando para cada um de nós aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Duas palavrinhas aqui que eu gostaria de destacar: ouvir e amar. Moisés ali estava dizendo para o povo a necessidade que o povo tinha de ouvir e amar a Deus.
porque o amar nos faz também pensar que nós precisamos obedecer. Era necessário para que o povo tivesse ali era necessário que o povo tivesse essa conduta de fé, de ouvir e de obedecer para entrar na terra prometida. Mas quem foi Moisés? Quem foi Moisés? Moisés foi um homem chamado por Deus para fazer diferença ali, naquele tempo. E até hoje a história de Moisés fala muito ao nosso coração. Moisés, ele tinha dentro do seu ser uma promessa que foi ensinada pelos seus pais. Ele veio de um povo de Israel. O povo de Israel veio da descendência de Abraão. E eu quero que os irmãos relembrar com os irmãos esse texto de Gênesis 12, de 1 a 3. Que há uma promessa nesse texto. Há uma promessa nesse texto para a minha vida, para a sua família, para as nossas famílias. E nós precisamos ter isso bem presente dentro do nosso coração. O Senhor disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era somente a família de Abraão? Não. Era somente a família de Moisés? Não. Eram todas as famílias da terra, famílias que realmente recebesse essa promessa em seu coração. Abraão obedeceu, Abraão ouviu, ele amou a Deus, ele obedeceu a sua palavra. E a partir daquele momento ali, ele teve a sua trajetória mudada por Deus. De Abraão nós temos Isaac, o filho da promessa. De Isaac nós temos Jacó e Esaú. Novamente ali nós temos a bênção, a promessa de Deus. Esaú recusou essa bênção, ele vendeu essa bênção. Mas Jacó tomou posse da bênção de Deus. E nós precisamos tomar posse dessas promessas. E depois de Jacó, nós temos aí os 12 filhos de Jacó. E destaca-se José. José foi aquele que foi vendido pelos seus irmãos. Foi parar no Egito, e lá no Egito ali, ele sofreu, mas mesmo assim, ele foi usado por Deus, porque existia uma promessa dentro do seu coração. Ele conhecia quem era Deus, ele sabia que mesmo diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, Deus estava com ele. Deus está com você, meu querido irmão. Deus está em nossas famílias. A grande diferença é como nos comportamos diante daquilo que Deus tem para nós. E ali naquele momento, nós podemos aqui destacar que José, ele perdoou os seus irmãos e levou ali para o Egito toda a sua família. E a partir desse momento ali, o povo de Israel começou a se multiplicar. E foi toda aquela descendência ali de José, aquele período ali, foi esquecido essa história de quem foi José, do que José representava ali para os egípcios. E o povo de Israel foi se multiplicando a ponto de se tornar uma ameaça para o reino de Faraó. E Faraó teve que tomar uma decisão, porque ele queria enfraquecer o povo de Israel. Ele queria enfraquecer porque ele pensava que no primeiro momento aquele povo poderia se revoltar e tomar ali aquele local. Então ele ordenou que todos os meninos deveriam morrer. A primeira tentativa que ele tentou foi ali com aquelas parteiras, onde as parteiras deveriam, quando visse que era um menino, deveria matar. E se fosse uma menina, deixar viver. E aquelas parteiras, elas não obedeceram o rei, o faraó. E ali, novamente, teve um segundo plano, faraó. Onde ele pediu que todos aqueles meninos ali, os seus soldados e aqueles que deveriam estar executando sua ordem, que matasse todos os meninos.
todos os meninos ali que nascessem deveriam ser mortos, porque eles estavam temerosos pelo povo de Israel. E eu quero convidar você esta manhã, nós vamos meditar nesse texto lá de Êxodo, no capítulo 2, do versículo 1 a 10. Nós falamos aqui sobre Moisés. Moisés orientou o povo de Israel. Moisés nos orienta hoje sobre essa necessidade de estarmos tendo o ensino da palavra de Deus para os nossos filhos. Mas Moisés, ele foi educado. Moisés, ele foi ali conduzido pelos seus pais. Seus pais tiveram algumas atitudes e são essas atitudes que eu quero meditar com você esta manhã. Atitudes também que nós devemos ter dentro do nosso lar. Atitudes também que nós devemos ter para com os nossos filhos. Atitudes também que nós devemos ter para com a nossa família. Atitudes que nós devemos ter até mesmo conosco mesmos. Porque a palavra de Deus, nós precisamos nos alimentar dela todos os dias, para sermos fortalecidos, para estarmos realmente sendo abençoados e estarmos aqui nesta terra caminhando de acordo com a vontade do nosso Pai. Vamos ler esse texto, Êxodo 2, do versículo 1 ao 10. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e criai-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra neste momento em nossos corações. Que possamos estar aqui com os nossos corações abertos para ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Vamos fazer a nossa oração neste momento. Vamos pedir, convidar que o Espírito Santo de Deus esteja falando aquilo que necessitamos. Pai querido, Pai de amor, diante da Tua palavra, ó Pai, estamos aqui reunidos. Queremos, ó Pai, juntamente, ó Pai, com os nossos irmãos, te pedir, ó Pai, que a Tua presença, Senhor, possa, Senhor, estar falando a cada coração. Senhor, precisamos de Ti, ó Pai, necessitamos, ó Pai, da Tua graça, do Teu amor. Deus, vivemos, ó Pai, em dias desafiadores, mas nos ajude, ó Pai, dentro da Sua palavra, a sermos orientados, a cuidar, Senhor, daquilo que Tu tens colocado em nossas mãos, que são os nossos familiares, os nossos filhos, a nossa geração. Te pedimos a Tua sabedoria, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto, como eu disse no início, Moisés é um texto riquíssimo da palavra de Deus e como fala aos nossos corações. E eu quero destacar aqui com os irmãos que a primeira coisa para valorizarmos o ensino bíblico com excelência em nossos lares, nós precisamos reconhecer que o perigo, ele existe. O perigo, ele é constante. O perigo ronda os nossos lares, ronda os nossos filhos. O texto aqui, o versículo 2, nos diz que a mulher, ela teve Joquebede, teve o seu filho, e ele era formoso, escondeu por 3 meses. Irmãos, nós vivemos num momento
onde nunca foi tão nítido as promessas de Deus e aquilo que Deus está fazendo na humanidade. Nós podemos ver que o cenário está muito próximo da vinda do anticristo. Hoje tudo é tão conectado, nós estamos aqui e podemos estar conectados do outro lado do mundo. O palco está preparado. Mas independente de tudo isso, nós sabemos que há uma guerra muito grande espiritual. Nós nos preocupamos como devemos viver aqui, e isso é normal. Se preocupamos em dar bons estudos para os nossos filhos, isso também é normal. Mas nós não podemos nos esquecer que existe um perigo que ronda as nossas famílias. E esse perigo é um perigo espiritual. Aqui foi decretado a morte ali daqueles meninos. E nós vivemos no momento onde o mundo tenta contra nossas vidas espiritualmente. Precisamos entender que por mais que tentemos proteger a nossa família, às vezes a gente pensa que podemos estar, dentro da nossa casa, estão todos protegidos. Muito engano da nossa parte em pensar dessa forma. E engano também, queridos irmãos, é pensar que por mais que nos esforcemos em dar tudo aquilo que os nossos filhos precisam, há uma coisa que nada pode tirar, que é a salvação. Faraó decretou ali que os meninos deveriam ser jogados no rio ali da iniquidade, da injustiça. E nós passamos aqui neste mundo pelas águas, realmente, das influências negativas, das influências más. A todo momento nós somos bombardeados com informações, ficamos tristes, mas nós precisamos entender que Deus está conosco. E precisamos ter atitudes que realmente possa proteger a nossa casa. Joquebede ali tentou proteger o seu filho da melhor forma que ela podia. Ela tentou proteger o seu filho ali durante aquele período, mas ele começou a crescer e começou ali a chorar mais e começou a ficar impossível de protegê-lo. Não podemos pensar, irmãos, que os nossos filhos, nós teremos domínio sobre eles por muito tempo. Não. Nós precisamos valorizar cada minuto, cada exemplo, cada circunstância para falar do amor do nosso Pai. A importância do ensino bíblico com excelência está em reconhecer o valor das atitudes intencionais. Joquebede ali, ela, naquele momento, eu penso, um momento muito angustiante em sua vida. Nós já conhecemos aqui o desfecho dessa história, nós sabemos o que aconteceu, mas ela não. Com certeza foi um momento de muita aflição, e ali ela tomou, como diz aqui o versículo 3, juntamente ali, formou um cesto com juncos, revestiu com barro e betume. Eu acredito até que em sua mente estava ali o pensamento do que Deus fez com Noé. O que Deus fez com Noé? Deus deu toda a orientação para Noé do que deveria fazer para ele se proteger. Do que ele deveria fazer para poder defender a sua família. E ali também eu acredito que Joquebede recebeu essa mesma orientação vinda de Deus para proteger o seu filho, para protegê-lo da morte. E hoje também Deus nos dá também ferramentas. A palavra de Deus é aquilo que nós precisamos para poder estar falando para os nossos filhos, para protegê-los, para educá-los, para ensiná-los. A Bíblia é algo que nos dá resposta até mesmo de como nós devemos viver como esposa, como esposo, como eu devo tratar aqueles que estão ao meu redor. A Bíblia é aquilo que nós precisamos ter como base daquilo que Deus está falando para nós, o que nós precisamos fazer. E realmente, no mundo espiritual, quando oramos ao nosso Pai, Ele nos dá aquilo que precisamos fazer para proteger a nossa casa.
Talvez o que o Espírito Santo vai dizer ao seu coração seja que você precisa valorizar mais tempo dentro do seu lar, falando das verdades, o culto doméstico. Ou talvez Deus vai falar para o seu coração que você precisa ter mais tempo para ouvir o que está acontecendo com aqueles que estão dentro da sua casa. Deus nos dá estratégias, irmãos. A grande diferença é o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus está nos orientando. Daquilo que o Deus está nos pedindo para fazer. Às vezes estamos tão atarefados, tão cheios de pensamentos, tão preocupados com tantas coisas do mundo e nos esquecemos que o que vai ficar, o que precisa ser valorizado dentro da nossa casa é a palavra de Deus. Porque a morte, irmãos, é algo certo. Nós estamos passando por aqui neste mundo, um dia nós partiremos. É lógico que queremos buscar conhecimento, e isso é importante porque Deus usa médicos, Deus usa advogados, Deus usa os nossos filhos para abençoar esta nova geração. Isso é importante, mas o mais importante é que eles tenham dentro do seu coração a palavra de Deus, que eles valorizem a palavra de Deus. E mais do que falar, irmãos, algo que é muito importante é o nosso exemplo. E como isso é difícil, porque nós precisamos viver a palavra. Por isso, eu comecei aqui dizendo que nós precisamos ouvir e amar a Deus, porque quando eu amo, eu obedeço. Mesmo que venhamos a errar, porque nós erramos até mesmo na maneira de educar os nossos filhos, mas o nosso pensamento é estar fazendo aquilo que Deus quer. Reconhecer o valor das atitudes intencionais. O próprio Jesus, ele nos deu esse exemplo. Jesus, ele veio no mundo e todo o seu pensamento, toda a sua intenção era salvar o homem. Em todos os momentos ali, Deus ali colocou para ele ali como algo que ele precisava enfrentar, a cruz. E através da cruz, nós temos a salvação. O que nós precisamos é termos essas atitudes intencionais dentro do nosso lar. Que você possa neste momento refletir o que você precisa fazer. E não seja omisso. Porque Joquebede não foi. Ela tomou atitude. Se ela persistisse em achar que poderia esconder o seu filho por muito tempo, com certeza, seu filho estaria morto. Nós não podemos agir por nós mesmos. Nós precisamos buscar a orientação de Deus. Precisamos buscar recursos em Deus. E isso só é revelado através da sua palavra, da meditação da sua palavra em nosso coração. Deus usa meios espirituais para alcançar o nosso coração e usa nossas vidas através de nossas atitudes para alcançar a nossa família e nosso próximo para o seu reino. Eu só queria destacar aqui, irmãos, que os homens de Deus, eles obedeceram a Deus. E a partir do momento que eles obedeceram, Abraão obedeceu, José obedeceu, Moisés obedeceu. E isso não foi diferença somente para o seu contexto ali da sua família. Isso fez diferença para uma geração. Aquilo que você faz, não pense você que só você vai colher os frutos daquilo que você está fazendo. Não. Aquilo que você faz, as atitudes de fé que você toma, aquilo que Deus te orienta a fazer, nós estamos falando aqui de uma geração. Você é uma geração. Que você possa assumir esse compromisso diante de Deus. Joquebede assumiu esse compromisso com o pai, de ouvir e praticar e obedecer à vontade de Deus. A importância do ensino bíblico com excelência está em reconhecer que a fé é fundamental para o agir de Deus. O versículo 3, a parte B, nos diz assim: e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Joquebede pegou o seu bebê e colocou o seu bebê dentro do cesto. Irmãos, imaginem, ela levando ali com certeza o seu coração
sem saber o que ia acontecer. Ela deixou o seu bebê ali à margem ali daquele rio e saiu. Ela não ficou ali. Ela saiu de perto. E com certeza ali dentro do seu lar, ela ficou ali angustiada. Porque, irmãos, poderia acontecer tantas coisas aqui. Poderia alguém encontrar, um soldado encontrar e matar aquela criança ali mesmo. Poderia até mesmo a própria princesa encontrar e executar, porque ela viu que era um hebreu. O texto nos diz isso, que ela sabia que era um hebreu. Mas Deus já estava trabalhando no coração daquela mulher. Irmãos, aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode fazer. Aquilo que nós não podemos executar, Deus pode. Mas é através da sua atitude, da minha atitude de fé. Aquela mulher, ela teve a atitude de deixar ali aquele cesto e deixar que Deus conduzisse ali aquela história. Às vezes nós queremos dar um jeitinho para Deus. Nós queremos moldar ali a vontade de Deus. Isso não pertence a nós. O que pertence a nós é estarmos orientando os nossos lares, as nossas famílias, os nossos filhos com a palavra de Deus e deixar Deus agir. Irmãos queridos, eu creio que até mesmo que não estejamos mais aqui para ver aquilo que vai suceder com a nossa geração, com os nossos filhos, Deus continuará ouvindo as nossas orações. Eu creio assim, que mesmo que não estejamos mais aqui, o Senhor vai continuar ouvindo a nossa oração e protegendo os nossos familiares e protegendo os nossos filhos, porque lá atrás eu tive atitude de fé. Lá atrás eu tive atitude que realmente coincidia com os propósitos do nosso Senhor. Em 2 Coríntios 5:7 nos diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E é isso que precisamos entender dentro dos nossos corações. Nós precisamos viver pela fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Confiar. Mas não podemos nos esquecer que precisamos ter as nossas atitudes intencionais em favor dos nossos lares. E aquilo que não podemos mais fazer, Deus conduzirá. As águas ali foram conduzidas e aquele menino ali achou graça aos olhos daquela mulher. Aquela mulher, segundo um historiador, diz que ela não podia ter filhos. E ela tomou aquele menino como seu filho. E aquele menino ali, ele foi e recebeu todo o ensinamento. Ele foi tido como neto de Faraó, porque ela adotou aquela criança. Olha o que Deus faz, irmãos, que história linda. Deus é maravilhoso. Aquele que estava à beira da morte, agora tinha uma vida realmente para viver os propósitos de Deus para aquela geração. Em Jeremias 29:11 nos diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Vale a pena confiar, irmãos. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena realmente pegar o nosso cestinho das nossas vidas e colocar diante do Senhor. Vale a pena colocar a nossa família diante do Senhor. Vale a pena colocar os nossos filhos, nossos netos na presença do Senhor e deixar Deus conduzi-los de acordo com a sua vontade. A quarta coisa que eu gostaria de destacar aqui, que é a importância do ensino bíblico com excelência, estar em reconhecer que o tempo passa e as oportunidades também. O versículo 9 nos diz que a filha de Faraó disse para Joquebede: leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Aleluia. Moisés ali estava tendo a oportunidade de conhecer do amor, daquilo que Deus fez em sua geração, de conhecer as histórias ali de Jacó, de conhecer a história de Abraão. Porque quando Moisés ele foi ali, quando ele se encontrou numa sarça ardente com Deus,
lá em Êxodo 3, no versículo 6, nos diz que Deus disse para ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por que Deus estava se referindo daquela forma com Moisés? Porque ele sabia que Moisés conhecia a sua história. Moisés sabia o que tinha acontecido com o povo de Israel. Por que Joquebede aproveitou as oportunidades? O texto não nos revela quanto tempo Moisés passou com a sua mãe. Alguns dizem 5 anos, alguns historiadores, outros 3, nós não sabemos. Mas enquanto Moisés estava com a sua mãe, os ensinamentos foram passados para Moisés. A ponto de Moisés desejar libertar o seu povo pelas suas próprias mãos. A ponto de Moisés querer fazer justiça ao seu povo, porque dentro do seu coração, Joquebede se preocupou, aproveitou a oportunidade, todos os anos que Moisés passou com ela, para orientá-lo, para educá-lo. Talvez Moisés pudesse se encantar por aquilo que o Egito oferecia para ele, mas ele não se encantou. E é isso que nós desejamos, irmãos. Nós desejamos que mesmo que os nossos filhos sejam bem-sucedidos naquilo que eles venham a fazer, que eles não percam o essencial, que é Jesus em suas vidas. Porque nada mais precioso do que ter Jesus dentro de nós, do que servir ao nosso Senhor. Joquebede não perdeu essa oportunidade. E o tempo passa, irmãos. Não sabemos quantas oportunidades teremos. Nós estamos falando aqui de filhos, mas as oportunidades, elas passam por nós. Talvez seja o seu vizinho, talvez seja alguém do seu círculo de trabalho. Eu não sei. As oportunidades, elas passam. E nós precisamos revelar Deus. Quem é Deus? O que Ele pode fazer? O que Deus faz em nossas vidas? Moisés, ele sabia de tudo isso, porque antigamente, irmãos, hoje nós temos tanta literatura, nós temos a internet, nós temos tanta tecnologia, mas antigamente o que se conhecia era de ouvir falar. Antigamente os pais tinham a preocupação de ter os seus filhos ao seu redor e ensiná-los. E essa preocupação também precisa estar dentro de nós. Até mesmo em casa. Por isso que o texto aqui, a divisa, nos desafia isso a todo momento. Não é no sentido, irmãos, de tudo falar, mas é no sentido de viver. É um livramento, graças a Deus, foi Deus que nos deu. É o pão que nós estamos comendo, foi o Senhor que nos concedeu. É o trabalho que temos, foi o Senhor que nos deu. A igreja onde nós estamos, foi Deus que nos concedeu. É nas atitudes, irmãos. Não é somente esse ensino, é na prática, em tudo aquilo. É também na leitura, mas também na prática. É ver Deus em todas as coisas. É sentir Deus em todos os momentos. A palavra de Deus em Mateus 24, versículo 35, nos diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo passa, mas o amor de Deus, as palavras de Deus jamais passará. E nós precisamos entender isso. Concluindo, irmãos, Moisés foi salvo porque seus pais reconheceram o perigo que sua vida corria e não ficaram com sentimento de revolta ou murmuração contra Deus. Às vezes, quando temos um problema, uma situação, uma circunstância, um problema, murmuramos. Mas não foi assim com Joquebede. E foi por essa atitude aqui que Moisés ele foi salvo do perigo ali iminente. Moisés saiu com todo o povo de Israel de forma sobrenatural. Glórias a Deus. Moisés foi ali um grande líder que conduziu o povo ali, a saída ali do Egito de forma sobrenatural. Porque sua vida é fruto de paz
que não ficaram paralisados, mas ouviram a voz de Deus e entregou Moisés aos cuidados de Deus. Moisés foi um instrumento de Deus para abrir o Mar Vermelho, porque seus pais tiveram fé suficiente para deixá-lo à beira do rio e confiaram que Deus cuidaria dele. E ali também, quando o povo de Israel saiu, nós vemos novamente ali sobre as águas, foi possível isso, o mar se abrir, porque um dia Joquebede entregou Moisés e confiou. Moisés foi um instrumento de Deus para conduzir o povo pelo deserto e aproximou o povo da terra prometida, porque seus pais aproveitaram todas as oportunidades de contar e revelar e transmitir o amor de Deus ao coração do pequeno Moisés. Quanto exemplo para as nossas vidas, quanto exemplo para mim, que também estou nessa caminhada. Quanto exemplo aqui para cada um dos pais que estão aqui, para cada um que está assistindo a vida de Joquebede. É um exemplo para nós, um exemplo daquilo que nós precisamos fazer. Que você nesta manhã não subestime o agir do mal. Ele trabalha intensamente contra os nossos. Obedeça a Deus. Sua obediência requer atitudes intencionais. Confie, mesmo que pareça que é o fim. Não perca as oportunidades para falar do amor do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude em nossa caminhada. Que como Joquebede sejamos sábios e tenhamos as atitudes certas nos momentos certos. Que Deus assim nos abençoe. E eu gostaria, antes de finalizar, estar orando com você. Eu não sei qual atitude você precisa tomar, em qual fase da sua vida você está. Eu não sei. Talvez os seus olhos precisam serem abertos para você ver o perigo que corre a sua família. Eu não sei. Talvez você precisa tomar alguns passos, algumas atitudes, dar alguns passos de fé. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu quero convidá-lo agora a estar orando nesse momento, te pedindo a Deus para estar conduzindo o seu coração aquilo que você precisa fazer esta manhã. Que ao chegar em sua casa, você possa pôr em prática aquilo que